Olá, pessoal! Iniciaremos agora, né, a parte de função modular. A definição de função modular diz o seguinte, né, que uma função modular é uma função f dos reais para os reais que vai associar cada número real ao seu módulo. O que é o módulo? Valor absoluto. O que é o valor absoluto? É sempre um valor positivo. A lei dela é f de x igual a módulo de x. O x pode ser qualquer coisa e esse x também pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser x mais 1, pode ser x mais 1 dividido por 2. Então, tem várias possibilidades para esse x. Aqui é uma lei geral, tá? Então, a gente vai utilizar esse conceito de módulo para definir esses números. Vamos lá. Imagine que eu tenho... um valor 4. Esse valor 4, ele pode ser oriundo, por exemplo, pense comigo. Se eu tiver um valor 2 ao quadrado, eu tenho 4, não tenho? Tenho 4. Se eu tiver o valor menos 2 ao quadrado, eu também tenho 4, não tenho? Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. E nesse caso aqui, menos 2 vezes menos 2 também é 4. Então, tanto o valor positivo quanto o valor negativo originou essa imagem positiva. Para o meu valor de x maior ou igual a zero e para o meu valor de x menor que zero. A imagem, meu f de x ou meu y, é positiva, tá? Então, o que a gente faz aqui nessa definição? Isso aqui é para saber, tá? Você tem que saber. Digamos, lembrar. Vestibular, Enem, precisa lembrar da definição. Qual a definição? A função f de x vai ser x, ou seja, vai ser ela mesma, se o x for positivo. X maior que zero, maior ou igual a zero. Você vai pegar a função e multiplicar por menos 1 para os valores de domínio, né? X menor que zero. Então, vamos lá. Mesma coisa que eu ensinei para vocês. X e Y. Para valores negativo e positivo. Se for negativo, menos 2, multiplico por menos 1. Menos 2 menos menos 1, 2. Menos 1 vezes menos 1, 1. 0 vezes menos 1, próprio zero. Para valores positivos, ele mesmo. Então, para 1 é 1, para 2 é 2. E aí, a gente consegue traçar esse gráfico, ó. Para valores de x positivos, eu tenho lá, ó, 1, vai no 1, porque é y igual a x, né? 2, vai no 2. 0 vai no 0. Para valores negativos, tá? Ó. X menor que 0 e aqui x maior ou igual a 0. Ou ao contrário. Eu ia colocar, não vai botar. Aqui. Então, o que eu tenho aqui, ó? X maior ou igual a 0. E aqui, x menor que 0. Beleza? Eu ia colocar certo, eu troquei aqui, mas tá certo. Vocês entenderam que é x positivo e aqui x negativo. Para x negativo, eu uso menos x. Ou seja, aqui é menos 1. Menos 1 vezes menos 1? 1. Aqui é menos 2. Menos 2 vezes menos 1? 2. Então, se x for negativo, o y é positivo também, porque é módulo. Beleza? E aí eu faço a união dos dois gráficos. União dos valores positivos de x, os valores de x maior ou igual a zero, e dos valores negativos de x, quando x é menor que zero. Então, vocês têm que analisar qual é o domínio que está dizendo na questão para poder você utilizar uma das funções.
tá? Beleza. Então, é como se fosse também uma função de várias variáveis. Eu tenho duas leis, uma positiva e uma negativa. Tranquilo? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de gráficos. Nestes exemplos de gráfico, a gente tem aqui, ó, y igual a x mais 1. Neste caso aqui, a gente tem um gráfico que é y igual a menos x mais 1. E a gente tem aqui a união desses dois gráficos. Quando a gente une esses dois gráficos, vamos analisar aqui. Y igual a x mais 1. Aqui é o meu B, ele corta aqui no 1. E o meu A é igual a 1. Qual é a minha raiz? X mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Então, ele vai cortar aqui no menos 1 em x. Então, tracei lá, ó. Ele é tracejado aqui. Nessa figura 1, a gente está fazendo para valores de x maiores ou iguais a 0. Então, a gente segue essa lei, é esse trecho aqui, ó. Para valores de x positivos. Para valores de x negativo, ó, negativo, para x menor que 0, nós vamos ter essa lei, que é menos x mais 1. Então, o que acontece? A gente está pegando aqui, menos x mais 1, vamos fazer o zero da função, né? Menos x mais 1 igual a 0, menos x igual a menos 1, x igual a 1, porque eu estou multiplicando aqui por menos 1. Então, x igual a 1, significa que a minha raiz aqui é 1, o valor de b é 1, então corta aqui em b, e o valor de A é negativo, então ela é decrescente. Ó, no trecho negativo aqui. Quando a gente junta esses dois gráficos aqui na figura 3, a gente vai ter aqui um gráfico de uma função modular. Diferente da primeira questão, a primeira questão está saindo do ponto zero. Faz assim e faz assim, faz um Vzinho, né? É y igual a módulo de x. Essa aqui é y igual a módulo de x mais 1. Então, se eu estou somando 1, eu pego a função módulo de x e desloco 1 para cima. Se eu estiver pegando y igual a módulo de x menos 1, eu desloco 1 para baixo. Beleza? Significa aqui que vai cortar no B, onde ela corta o eixo y. Aqui, ó. Corta o eixo y. E aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem um deslocamento para a direita e para a esquerda. Quando é que ocorre esse deslocamento para a esquerda ou para a direita? Quando eu tenho esse valor de B dentro do próprio módulo. Y é igual ao módulo de X. É essa que passa aqui pelo centro, que a gente já viu anteriormente. Agora, se eu coloco y igual módulo de x menos 2. Isso tudo aqui está dentro do módulo. Se isso aqui tudo está dentro do módulo, a minha imagem não pode ser negativa aqui, né? Então, a gente vai ter o quê aqui? Um deslocamento para a direita ou um deslocamento para a esquerda. Eu vou descobrir aqui qual é a raiz, para eu descobrir onde é que ela corta o eixo x. Como é que eu faço a raiz? Eu pego x menos 2 igual a 0. X igual a 2. Então, ela desloca aqui para o 2. É o mesmo gráfico, só que tem um deslocamento de 2 unidades para a direita. Se fosse aqui x mais 2, como é que seria? X mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Então, o deslocamento seria para a esquerda. Seria assim, ó. Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra, para a gente poder identificar de uma forma mais clara, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha função, ó, valor absoluto, né, que é o módulo. Vou digitar para vocês verem. Aqui eu faço o módulo de x. Módulo de x é essa regrinha aqui que sai do zero, como eu ensinei para vocês. Agora, se eu pego agora, eu faço módulo de x e somo com 1 fora. Desloca para cima.
Eu vou somar com 10. Desloca 10 para cima. Agora, se eu vou subtrair com 10, ela desloca 10 para baixo. Deslocou 10 para baixo. Ah, professora, mas você disse para mim que não existe imagem negativa. Mas nesse caso aqui, o menos 10 está fora do módulo, né? Nesse caso aqui, a gente consegue fazer isso. Então, a gente tem aqui... Tá, esse gráfico vai ser dessa forma, né? Esse Vzinho, e a gente vai conseguir modificar os posicionamentos dele. Então, eu vou deixar sempre esse módulo de x aqui para vocês enxergarem. E aí, eu vou duplicar esse gráfico. E aí, eu vou variar aqui, ó. Mais 10. Sobe. Vou duplicar aqui. Em vez de colocar mais 10, eu vou colocar menos 10. O gráfico desce. Agora, eu vou fazer assim. Em vez de colocar o mais 10 fora, eu vou colocar aqui o mais 10 dentro. Já sei que x mais 10 vai ser igual a zero, x igual a menos 10. Então, vai deslocar menos 10 à esquerda, né? Para x negativo. Ó. Beleza? Ó, voltando. Olha. Na verdade, eu vou deixar esse gráfico aqui. Vou duplicar. Acho que já estava duplicado, né? Tirar o mais 10 de fora e botar o mais 10 dentro. Deslocou para cá. Agora eu vou pegar aqui, em vez de colocar mais 10, eu vou colocar menos 10. Deslocou para lá. Tá vendo? Então é isso. E se eu fizer, eu vou deletar tudo aqui, tá? Peguei o básico, né, da lei geral da função. Se eu fizer aqui, ó, x igual a menos 10, deslocou 10 dentro do módulo e botei menos 10 fora, menos 20 fora. Como é que fica? Olha. Ele deslocou 10 aqui e 20 para baixo. Então, aqui vocês vão estar vendo aqui, ó. 10 aqui. Eu vou marcar aqui para vocês verem. Olha só. 10 aqui. 10 de deslocamento, né? Porque que é a raiz vai estar aqui nesse ponto 10 e menos 20. E deslocou 20 aqui para baixo. Tá? Esse caso aqui foi o quê? Coloquei f de x igual. Foi módulo. Deixa eu voltar ali para a gente ver como foi que eu fiz essa função. Módulo de x menos 10 menos 20. Módulo de x menos 10 menos 20. Então, isso aqui é a parte interna, né? Essa aqui é a parte interna. Essa parte aqui eu sei que vai ser o deslocamento para a direita ou para a esquerda, tá? Então, a gente vai deslocar aqui 10. E aqui é menos 20, parte externa. Vai ser o deslocamento para cima ou para baixo. Como é menos 20, é para baixo. Então, deslocou aqui para o 20. E aqui é o valor que deslocou para 10. Qual é a minha raiz? Como é que eu vou saber a minha raiz? Eu vou ensinar mais na frente, que vocês vão... eu vou ensinar logo, neste exemplo. A minha raiz vai ser duas. Vocês estão vendo aqui? x1 e x2. A gente vai ter duas raízes. Como é que vai ser essas duas raízes? A gente vai dizer aqui que eu tenho... Eu vou colocar aqui igual a zero, né? Vou zerar. Então, eu tenho aqui, ó, x menos 10 menos 20 é igual a zero. X menos 30 igual a zero. X igual a 30. Essa é a minha raiz aqui.
x2, né? E aí eu tenho esse valor do módulo, eu peguei ele positivo, né? Ó, mantive ele positivo. Agora eu vou pegar ele negativo. Quando eu pegar ele negativo, vai ser menos x menos 10 menos 20 igual a zero. Então, menos x, menos com menos mais 10, menos 20 igual a zero. Menos x, mais 10 com menos 20 dá menos 10 igual a zero. Menos x é igual a mais 10. Multiplico por menos 1, x igual a menos 10. Então, essa é a minha outra solução, que é meu x1. Então, qual é a solução? Solução é igual x1 igual a menos 10, x2 igual a 30. Beleza? Questão de prova. Nossa, acabou a prova. Questão de prova. Tranquilo? Tranquilo, né? Ótimo. Beleza. Aí, retomando aqui ao slide, a gente vai ter o que eu acabei de falar para vocês, que é a equação modular. Acabei de dar um exemplo. Agora que eu dei um exemplo, né? Comecei pelo exemplo, eu vou falar qual é a definição. Qual é a definição de equação modular? Módulo de x é igual a k. Então, como é que eu resolvo o módulo de x igual a k? Eu faço x é igual a k, ou então x é igual a menos k. Nós vamos ter um valor positivo e um valor negativo. Beleza? Qual é o módulo de x igual a 5? X igual a menos 5 e x igual a 5. Vamos lá. Módulo de x mais 1 igual a 2. X mais 1 é igual a 2 ou x mais 1 igual a menos 2? X igual a 2 menos 1, x igual a 1. E no caso de cá, x é igual a menos 2 menos 1, x igual a menos 3. Significa, gente, que se eu colocar o 1 aqui dentro, 1 mais 1 dá 2. Se eu colocar o menos 3 aqui dentro, também vai dar 2. Por quê? Porque é módulo, né? Módulo de menos 3 mais 1 também é igual a 2. Menos 3 mais 1 dá módulo de menos 2, que dá 2. Então, nós temos essas duas soluções. Fechou? Então, vamos ter aqui agora um exemplo de equação modular. Questão de prova também. Vai ter uma questão de prova. Que é essa mesma questão que eu fiz, só que eu vou fazer agora mais complexa. Que pode vir aqui dentro de qualquer coisa, né? Aqui a definição. Definição vocês precisam lembrar. Façam um resuminho lá, ó, para vocês lembrarem. Sempre lembrar no Enem, qualquer prova que vocês fizerem, vocês têm que saber essa definição, ó, na mente. Como é que eu resolvo o módulo de 3x menos 1 igual a 2? Quais são os valores possíveis para x? Vocês vão botar lá, ó, 3x menos 2 é igual a 2. Ou 3x menos 1 igual a menos 2. Pode fazer assim, ou fazer assim, ó, menos módulo, ou menos 3x menos 1 igual a 2. Aí, esse menos 1 que tá aqui, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Aí fica 3x menos 1 igual a menos 2, que é a mesma coisa disso aqui. A gente cai mais rápido, né? Mas é a mesma coisa. Então, vamos lá. Resolvo este, resolvo aquele, ó. Duas soluções. Primeira solução. 3x igual a 2 mais 1. 3x igual a 3. X igual a 3 sobre 3. X igual a 1. Solução de equação. Equação primeiro grau. E aqui, 3x é igual a menos 2 mais 1, né? Mudou de lado, muda de sinal. 3x é igual a menos 1. X é igual a menos 1 dividido por 3. Acabou. Então, nós temos duas respostas. Ou x é igual a 1, ou x é igual a 1 menos 3. Nessas duas situações, eu vou colocar, no lugar desse x, eu vou ter o módulo que vai ser 2.
Outro exemplo, um pouquinho mais complexo. 2x mais 3 é igual a x mais 2, que é o direto, né? Sem ter que botar nada, ó. 2x, aí eu boto igual, aqui eu boto menos x, aqui eu boto mais 2, o mais 3 vem pra cá, né? 2x menos x dá x, e 2 com menos 3 dá menos 1. Então, essa é uma solução. Ou a segunda solução. Qual é a segunda solução? 2x mais 3 é igual a menos x mais 2. 2x mais 3 é igual a menos x menos 2. Bota igual aqui. Variáveis de um lado, inverso sinal. Números do outro. Troquei de lado, inverso sinal. 3x igual a menos 5. X igual a menos 5 dividido por 3. Beleza? Então, é isso que está dizendo aqui. E aí, eu vou finalizar essa aula aqui e vou fazer uma nova aula com inequação modular. Até logo!